Um caminhão consegue respirar debaixo d'água, despertar na Sibéria a menos 40 graus e abrir caminho por um pântano como se fosse uma poça? Não é um tanque, não é uma máquina de esteiras. É um caminhão com cabine, caçamba e 6 rodas que não aceitam um não como resposta. Hoje você vai descobrir por que tantos o chamam de o melhor caminhão da engenharia soviética. Hoje você vai conhecer o Ural 4320. Antes de começar, deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui a gente destrincha máquinas extremas para entender não só como são feitas, mas por que funcionam quando todo o resto falha. E pode acreditar, o que esse caminhão russo esconde vai te fazer pensar. O Ural 4320 nasceu no fim dos anos 70, na planta Ural AZ, no coração industrial da Rússia, com uma missão muito clara: substituir seus antecessores a gasolina por uma plataforma a diesel capaz de ir onde a geografia termina, aguentar o inverno como se fosse brisa e carregar o que outros nem ousam tentar. O DNA é militar, mas a reputação ultrapassou os quartéis e chegou a florestas, minas, selvas, desertos gelados, tundras sem fim e povoados em que o mapa parece desenhado à mão. Esse número, 4320, não é capricho. No sistema soviético, os códigos dizem muito. Série do chassi, linha, configuração. Não é nome de marketing, é documento de identidade. E essa identidade revela a filosofia por trás de cada rebite. O que é necessário vem reforçado. O que é supérfluo nem aparece. Sem luxo, sem capricho. Sem telas pedindo atualização, quando você está a 100 km do último poste de luz. Vamos ao que importa. Coração diesel, torque desde baixo, empurrão sem drama. Nas variantes mais conhecidas, o Ural 4320 usa motores IAMZ de grande cilindrada, com o V8 como protagonista. Estamos falando de mais de 14 litros de deslocamento em configurações populares, algo em torno de 240 cavalos de potência, e do que realmente faz diferença. Um torque acima de 800 Nm, disponível em baixas rotações. O que isso significa? Que quando a estrada vira uma sopa de lama ou uma pista de gelo, o caminhão não precisa girar alto para sair do lugar. Ele empurra desde o fundo. Avança. Sai. A caixa de câmbio é manual de 5 marchas, pura e direta, combinada com caixa de transferência de 2 estágios. Um modo curto, a famosa reduzida, para multiplicar a força em baixa velocidade, e um modo alto, para rodar com mais folga quando o piso permite. Nada de complicação eletrônica. Nada de curva de aprendizado esquisita. Alavancas que fazem o que tem que fazer. E um trem de força permanente nas 6 rodas. 3 eixos trabalhando juntos, com bloqueios que distribuem o torque quando uma roda fica no ar ou patina na argila. Se você já viu um Ural 4320 saindo de um atoleiro com meia carroceria afundada, sabe do que estou falando? Tração de verdade, não de catálogo. Em capacidade, o Ural 4320 não se encolhe. Carrega com conforto de 4 a 5 toneladas na plataforma, mas no mundo real sempre exigem mais dele, e ele costuma responder. Com tudo em ordem, passa das 11 toneladas de peso bruto total e continua se comportando como se não fosse grande coisa. E se precisar rebocar, reboca. Essa é a diferença entre um caminhão de cidade e uma besta de campo. Um cumpre o papel. O outro impõe as regras. Agora, por que ele funciona onde outros falham? Eletrônica moderna é fantástica em autoestradas e oficinas com scanner. No fim do mundo, cada sensor é um ponto potencial de falha. O Ural 4320 foi desenhado para que um mecânico com ferramentas básicas coloque a máquina para trabalhar sob um céu branco de neve ou sobre um chão vermelho de argila. Bombas mecânicas, chicotes simples, componentes acessíveis. Se algo sai de ajuste, dá para corrigir. Se algo quebra, dá para trocar. Nada de mensagem enigmática numa tela. Nada de volte quando tiver sinal. Aqui, tudo é tátil, audível, tangível. E não é só reparável, é incansável no frio.
Ligar a menos 40 graus não é sorte, é preparação. Muitos Ural 4320 trazem pré-aquecedores para o motor e para o combustível, protegem baterias e linhas e chegam a ter aquecedores auxiliares de cabine para a tripulação não virar estátua durante uma longa espera. Óleos corretos, vedações que não congelam, materiais que não rangem no primeiro amanhecer siberiano. A soma disso permite que o caminhão acorde quando o resto do pátio parece um cemitério de aço. E a água? Em muitas versões, o Ural 4320 sai de fábrica com snorkel, pronto para vadear mais de 1,5 metro de profundidade. Não é que ele goste de se afogar. Ele gosta é de atravessar. Mantém o giro, mantém a admissão limpa e sobe na outra margem com a segurança de quem foi projetado para isso. Lama, neve, água, pedra, a geometria ajuda. Altura livre e generosa, ângulos de ataque e de saída, pensados para não enfiar o para-choque em cada valeta. Eixos rígidos com feixes de molas que absorvem pancadas brutas e distribuem a carga com justiça. E pneus de alta flutuação, que em muitas configurações trabalham com um sistema de inflação centralizada, o CTTIS. O que você ganha? Baixa a pressão, desde a cabine em terreno fofo para aumentar a pegada. Sobe a pressão quando volta ao firme e reduz aquele balé de parar no vento gelado para sangrar ar na mão. Outro segredo é a tolerância ao combustível. Em muitos lugares não existe diesel perfeito. O Ural 4320 entende essa realidade. Seus sistemas foram pensados para trabalhar com diesel de qualidade variável, com filtração robusta e sem injetores melindrosos que se ofendem por uma impureza. É o ideal? Não. Salva a missão? Sim. E essa, de novo, é a diferença entre um caminhão feito para catálogo e um feito para o mapa real. A versatilidade é outro superpoder. O chassi do 4320 é uma chapa de aço com imaginação. Hoje você vê em configuração de carga, levando mantimentos. Amanhã é ambulância todo terreno entrando onde um veículo comum ficaria pendurado. Ele aparece como carro-pipa, caminhão de bombeiros, guindaste, motorhome para expedições árticas, oficina móvel, laboratório de geologia, plataforma para radar, antenas ou equipamentos de perfuração. Se a missão exige chegar àquele ponto do mapa que dá medo pronunciar, existe uma carroceria para isso, e o Ural 4320 leva. Nos tempos da Guerra Fria, essa adaptabilidade virou arma. Muita unidade, disfarçada de caminhão civil, levava dentro algo mais sério: logística militar, equipamentos de comunicação, componentes de mísseis, sistemas de radar. Em exercícios, ganhou uma reputação curiosa. Se era preciso arrastar pessoas e carga por um terreno que parecia queijo suíço, essa plataforma era a favorita. Não porque fosse invulnerável, mas porque era confiável. Suspensão que perdoa, trem motriz que empurra sempre, estrutura que não amassa com um esbarrão e te deixa a pé. Isso cria fidelidade na tropa e respeito no comando. Não vou mentir, a cabine não é hotel, é espartana, é mais ruidosa do que um caminhão ocidental moderno e vibra como vibra um veículo com eixos rígidos, feixes de molas e pneus grandes. Confortável? O suficiente. Funcional? Demais. Controles grandes, robustos, que você aciona de luva. Espaço onde faz falta. Coisas úteis nos lugares certos. E se a sua frota quiser suavizar a vida, sempre dá para adicionar isolamento, bancos melhores, aquecedores auxiliares. O chassi permite, a cabine aceita e o trabalho agradece. Vamos comparar com honestidade. O ZIL 131, gasolina 6x6, é lenda por mérito. Bonito, icônico, com presença que apaixona. Mas o motor bebe sem vergonha, o torque vem alto e a autonomia sofre. Na prática, o diesel do Ural 4320 oferece mais horas de trabalho por tanque e menos visitas ao caminhão-tanque. E o Kamaz 4310 ou 40E3114, grandes rivais, cabines mais modernas e um enfoque um pouco mais civilizado. Em estrada, podem ser mais confortáveis. Em áreas onde a estrada simplesmente não existe, muitos mecânicos e operadores preferem o ferro bruto do Ural.
A sensação de que o essencial é mais grosso, mais acessível, mais disposto a apanhar e continuar. E os Mazes gigantes, tratores rebocadores de tanques, são outra liga. Monstros especializados para cargas extremas, espetaculares, mas difíceis de justificar, como cavalos de batalha, multiuso. O Ural 4320 ocupa o ponto de equilíbrio. Forte o bastante, simples o bastante, adaptável o bastante. Deixa eu te contar cenas que se repetem em relatos de campo. Tombamento lateral lento numa encosta. Endireita com outra unidade. Confere fluidos. Sangra ar. Aperta o que afrouxou. E liga como se fosse terça-feira na cidade. Vadeio com água no para-brisa. Mantém o giro. Mantém a calma. Sobe na outra margem com o motor respirando limpo pelo snorkel. Lama argilosa que engole picapes cheias de acessórios. Baixa a pressão desde a cabine. Bloqueia diferenciais. Engata primeira reduzida. Deixa o torque fazer magia e vê o caminhão não só se libertar, mas puxar os outros. Fama não vem de folheto? Vem de histórias assim. Ele não é invencível. Se você subestimar um pântano, ele afunda. Se abusar da inércia, quebra cruzeta. Se deixar água suja passar sem filtro, entope bomba. A diferença está no como e no quanto. Como quebra, de modo previsível, mecânico, visível. Quanto aguenta? Mais do que a média. E quanto tempo você leva para trazê-lo de volta à vida? Menos do que com máquinas cheias de eletrônica. Em segurança, ele joga com as cartas da sua época. As primeiras séries não conhecem ESP nem airbags, mas têm uma espécie de segurança ativa à moda soviética. Potência utilizável, freios dimensionados para o peso, estrutura rígida, boa visibilidade e a capacidade de escolher o terreno graças à tração. Em autoestrada moderna, um caminhão atual com assistências eletrônicas dá paz. Em um caminho que se desfaz debaixo das rodas, o Ural 4320 dá ferramentas. E isso, em certas missões, vale mais do que um catálogo de sensores. Falando do design que faz mecânico se apaixonar, acesso ao motor sem contorcionismo. Filtros, correias, bombas, linhas, tudo no lugar e à mão. Chicote elétrico simples, rastreável, sem caixa preta escondida. Tomadas de força, as PTOs para transformar o caminhão no que você precisar. Bomba, guincho, compressor, guindaste. Padronização de componentes. Proteções onde precisa. Cárter, diferenciais, linhas. Geometria que desvia pancada. Chapas que mordem pedras sem ceder. É um mundo em que nada foi dado como garantido e tudo foi pensado para apanhar e voltar para casa. No universo civil, o 4320 ganhou o pão de cada dia. Resgata em deslizamentos e nevascas. Incêndios florestais onde um caminhão de bombeiros tradicional não passa. Geologia e mineração com trilhas que parecem feitas por cabras. Petróleo e gás, levando equipe e material até poço remoto, porque tem que chegar. Expedições científicas montando motorhomes blindados contra o clima para cruzar a tundra. Projetos humanitários em regiões onde estrada é sonho. América Latina, África, Ásia Central. Você vê em fotos antigas e em histórias recentes e entende que a fama não acabou com o fim da União Soviética. A plataforma seguiu, evoluiu e a filosofia ficou intacta. E o consumo? Não é uma scooter. Mas frente aos antecessores, a gasolina, a melhor é clara. Mais alcance, menos dependência, mais autonomia real. Quando a missão te leva longe, isso é ouro. E a velocidade? Não vai ganhar corrida. Também não veio para isso. A obra-prima acontece no quilômetro zero do nada. Voltando à pergunta do título, por que é o melhor caminhão da engenharia soviética? Porque, se melhor, é aquele que cumpre mais missões com menos dependência, nos piores lugares, sob climas brutais, com combustível imperfeito e com a maior chance de ser reparado no meio do nada, o Ural 4320 marca todas as caixas. Existem caminhões mais confortáveis? Existem cabines mais silenciosas e suspensões mais gentis. Existem autoestradas esperando tecnologia de ponta. Mas quando a estrada desaparece, quando o mapa vira mancha branca, quando não há sinal nem guincho amigo,
O Ural 4320 não te dá promessa, ele te dá resultado. Pense na definição soviética de engenharia: função acima da forma, durabilidade acima da cosmética, manutenção acima de gadgets. Essa filosofia condensada em aço é este caminhão. Por isso, 4 décadas depois, seu nome aparece de novo e de novo em conversas reais. Com o que você cruzaria o fim do mundo? Com o que você entraria num povoado isolado? Com o que você tiraria um comboio enterrado na neve? A resposta repetida tem 6 rodas e um sobrenome: Ural. Existe também um fator emocional. Não o das telas touch, nem do couro com costura contrastante. O da confiança. Saber que, se tudo falhar, se a chuva apertar, se o sol bater como martelo, se a noite cair, a máquina vai ligar, vai empurrar e vai voltar. Que, se você maltratar dentro do razoável, ela perdoa. Que, se você operar no limite, ela mostra onde está esse limite com honestidade. Não engana, não simula, não te deixa na mão com um erro 404. E tem o legado. Não é memória de museu. É metal trabalhando hoje. É uma linha de produção que sobreviveu a mudanças de era, com motores ajustados, melhorias pontuais, pequenos refinamentos, mas a mesma ideia base. Enquanto muitos veículos modernos dependem de software que envelhece rápido, o Ural 4320 resolve sua equação com ferro, diesel e bom senso. Essa permanência é por si só uma forma de excelência. Se você chegou até aqui e curte histórias de máquinas que não se rendem, deixa o like, inscreva-se e ative o sininho. Eu quero ler nos comentários que configuração você montaria nesse chassi. Carro-pipa para incêndio florestal, ambulância todo-terreno, motorhome para cruzar a Mongólia, oficina móvel para mineração, guindaste para resgates? Você ficaria com a plataforma aberta ou iria de módulo fechado com isolamento extremo? Eu já tenho na lista um comparativo frente a frente entre o Ural 4320 e alguns titãs modernos de tração integral para ver quanto da velha guarda ainda dá aula hoje. Se amanhã você tivesse que escolher um caminhão para cruzar o fim do mundo, lembre disso, você não precisa de sorte, você precisa de um Ural 4320. Porque ele não é só um caminhão. É uma decisão de engenharia que escolheu cumprir antes de impressionar. E por isso, para quem já esteve onde o mapa acaba, ele é e vai continuar sendo o melhor caminhão da engenharia soviética.